Voltamos aqui nesta noite, hoje um programa especial para o homem, mas eu tenho certeza que são as mulheres que mais se interessam e que bom que vocês estão interessadas também, até se seu homem, seu esposo, seu filho, seu pai não está acompanhando agora esse programa, é importante que você repasse para ele. Por que o Novembro Azul que o Brasil está neste mês de novembro celebrando? Justamente por causa da preocupação com a saúde do homem. E peguemos aqui o termo preocupação do lado positivo. Doutora Eloadi, por que o câncer de próstata só é diagnosticado quando já está avançado? O câncer de próstata, ele evolui lentamente. Olha, todo o câncer, como eu já falei no caso do câncer de mama, não é uma célula, não é uma doença que você pega. Ninguém pega câncer. O câncer é uma célula sua que, por motivos diversos, ela evolui para ser uma rebelde com causa. Ela começa a se dividir rapidamente, formando um aglomerado de células rebeldes, independentes, que vai esmagando o tecido sadio e com a capacidade de se desenvolver até a distância, que são as chamadas metástases. Então, o câncer é uma célula que foi agredida e ela tem que ser diagnosticada no início, essa célula que se rebelou. Por quê? Porque todo câncer em fase inicial, isso o doutor Zé Carlos já enfatizou, ele é curável. Por isso que a gente insiste na prevenção, porque poucos médicos, exceto os urologistas, são preparados pelas escolas de medicina para fazer um exame, uma anamnese completa em homens de 50 anos. Eu, por exemplo, sou cirurgião e não temos a formação, nem fomos instruídos a fazer, durante a nossa anamnese, um toque retal. Isso ficou para as especialidades. Então, nessa falta de oportunidade que o homem encontra para fazer um diagnóstico precoce, também a gente tem que levar em consideração uma nova forma de visualizar o paciente como um todo. O doutor Eloadi, ele refere muito bem, o câncer não podemos esperar sintomatologia. O câncer inicial, ele é silencioso, ele é traiçoeiro. Essa célula, ela é rebelde, ela é egoísta, ela transgride todas as normas, todo o equilíbrio corporal. E ela quer se instalar de qualquer forma. Sua luta pela vida é a morte do hospedeiro. Ou seja, ela se contrapõe ao equilíbrio que existe no corpo. No início, isso é silencioso. Quer seja um câncer de cérebro, quer seja um câncer de mama, quer seja um câncer de ovário, de útero, de qualquer órgão. Ele só gerará sintomas, ou seja, ele dará dor, gera problemas, gera desconforto, gera algum tipo de sinal numa fase mais tardia. Nós não podemos ficar de braços cruzados esperando o câncer gerar sintoma. É aí então que agora eu pergunto, qual deve ser o cuidado, a atenção do homem com a sua saúde e a partir de que idade? Aquelas informações básicas, mas que talvez muita gente desatenta não as tenha. Os fatores de risco. Fatores de... Mas mais que isso, a partir de quando o homem deve preocupar-se e buscar já fazer o seu tratamento, diagnosticar, mesmo que não haja sintoma nenhum. Se você me permite, doutor Zé Carlos, Ronaldo, há uma crença erroneamente divulgada que o famoso PSA deixa você numa situação confortável. Eu queria que o doutor Zé Carlos esclarecesse, que muitos homens dizem, eu não vou fazer meu exame com 50, com 60, porque o meu PSA está normal. Eu queria que você esclarecesse. E o que é o PSA também? Inicialmente, eu vou voltar ao que você colocou, ao foco, que você coloca o detalhe de como orientar esse homem a procurar assistência para fazer sua avaliação preventiva. Nós temos que separar aí alguns aspectos. Primeiro, o perfil desse homem. O homem negro tem um perfil diferente do homem branco e o câncer de próstata no negro tem uma dinâmica diferente. Se o homem tem genética desfavorável, ou seja, se ele teve pai ou irmãos que tiveram câncer de próstata, é um homem que reveste de maior preocupação.
Então, dentro desse universo, nós temos que categorizar esse homem. Em linhas gerais, a sociedade brasileira e o mundo inteiro preconiza o rastreamento oportunístico. Nós não estamos aqui advogando que todo homem obrigatoriamente tenha que fazer um exame de próstata. Nós não vamos fechar fazer um cerco a uma cidade e obrigar esse homem a fazer check-up. Não é esse o objetivo. O objetivo é um rastreamento oportunístico. Isso significa o quê? Quando esse homem vai ao médico, vai ao urologista, vai discutir a sua saúde, que seja oferecida a ele a possibilidade dele fazer o seu check-up de próstata. E isso normalmente se dá em pacientes negros e com genética desfavorável, pode começar aos 45 anos a fazer o seu check-up, que consiste de quê? De duas coisas somente. PSA é um antígeno prostático específico, é uma proteína que é produzida predominantemente pela próstata e ela está na circulação e é dosada através de um exame de sangue. Então, através dessa proteína, nós sabemos se a atividade prostática está aumentada, se há risco de câncer, porque existem tabelas e faixas para esse PSA por idade. Então, nós temos como classificar se o PSA do determinado paciente está elevado ou não. Então, é uma proteína dosada no sangue, chamada PSA. E o toque, que é o outro pilar do check-up. Por que o toque? Porque existem tumores que não aumentam o PSA, que de forma traiçoeira não alteram o PSA e são tumores muito agressivos e que nós poderemos eventualmente detectá-los ao toque. O toque significa uma palpação da glândula. A glândula tem uma textura, ela é depressível, ela tem uma textura própria, né? Ela é fibroelástica. Quando há um nódulo, quando a gente toca a glândula e sente um nódulo pétreo, como se tivesse um metal, como se tivesse uma pedra, um mármore ali naquela região, há uma chance de ser um câncer. E há necessidade de biópsia. Então, o toque não é algo opcional, não é algo que pode ou não ser feito. O toque prostático deve ser feito e é parte necessária do check-up de próstata, junto com o PSA. Se dosa o PSA previamente e se faz o toque. Por quê? Porque os dois juntos melhoram a positividade e a condição de se encontrar um câncer, muito mais do que um PSA isolado. Tá. Periodicamente se deve fazer esse exame? Esse exame, normalmente, então, classificando os pacientes por grupos, aqueles indivíduos geneticamente desfavoráveis e que tenham um padrão familiar com câncer de próstata devem começar entre 45 e 50 anos o seu check-up. E nós temos na clínica, não predominantemente, mas eventualmente temos pacientes com 45, 46, 47 anos com câncer de próstata. Não é a regra, mas existem. Mas, no geral, quando o paciente não tem genética desfavorável, quando ele tem uma saúde, tem um equilíbrio e tem uma genética boa, ele pode começar o seu check-up aos 50 anos. Mas o PSA, ele deve fazer antes? Não, ele Também. pode começar aos 50 anos, exceto se houver algum fator que nos alerte. Ele pode, eventualmente, fazer um PSA aos 45, um PSA piloto e depois começar o seu check-up regular aos 50. Isso é flexível, isso não é uma lei obrigatória. A gente discute caso a caso com o paciente o seu risco e o benefício dele fazer esse exame preventivo. Após os 50 anos, ele terá a cada ano maior risco de ter a doença prostática, quer seja um aumento benigno ou câncer. Então, ele deve fazer, até surgirem outros protocolos, ele deve fazer anualmente o seu check-up de próstata após os 50 anos. Eu quero aqui aproveitar e dar uma boa notícia. Doutor Eloadi, nós vamos ter cortesias também para exame de próstata aqui hoje? Quando você sugeriu esse tema, e nós conversamos sobre o Novembro Azul, eu convidei o Dr. Zé Carlos, em seu nome da Canção Nova, e o Dr. Zé Carlos gentilmente cedeu para Brasília 5 cortesias no consultório particular dele, de exames, que ele fará nos nossos telespectadores que estão nos assistindo, que mandarem um e-mail,
que estiverem nessa faixa, enquadrados, né, após os 50 anos, que nunca tenham tido a oportunidade de fazer um exame. O Dr. Zé Carlos gentilmente vai nos brindar, né? Brindar, na verdade, aos nossos telespectadores com essas 5 cortesias no consultório particular dele. Então você que está nos acompanhando aí, agora, se interessa, é só você então enviar e-mail para o mesmo endereço que já está aparecendo aí, dizendo: eu gostaria de concorrer às cortesias, ok? Já pode começar a fazer aí, além da notícia, @cançãonova.com. Doutor José Carlos, eu já tenho aqui algumas perguntas também dos nossos telespectadores. Qual o perigo do câncer de próstata para homossexuais? A próstata é afetada durante o ato sexual? Aqui a gente aqui não discrimina nenhuma pergunta, então estou fazendo porque naturalmente está interessando aqui ao Eduardo Silva de Belém, no Pará. Não há nenhum estudo que correlacione o estilo ou a preferência sexual do indivíduo com a condição de aumentar a incidência de câncer prostático. Existe sim, existe uma teoria, existem trabalhos que falam que o câncer, uma das teorias do câncer de próstata envolve o HPV. HPV é um vírus, papiloma vírus humano. Esse HPV é uma doença sexualmente transmissível. Mas essa teoria, esse tipo de proposta, não é uma proposta validada e totalmente aceita. Trabalhos existiram falando sobre HPV e a possibilidade de câncer de próstata. Mas hoje, à luz da ciência e dos trabalhos, não há nenhuma correlação do perfil sexual desse indivíduo com doença prostática. Olha, o Marlos Batista fez uma pergunta que já foi respondida aqui, pelo que já estou vendo. Também o José Roberto, lá do Recife, também fez uma pergunta que já foi respondida. E tenho outra aqui. Sou homem e gostaria de saber como me livro de uma vez da incontinência urinária e meningococele. Isso nunca me permitiu viver normalmente, é o Leonardo Chaves. Leonardo, a mielomeningocele é uma doença congênita, é uma malformação da coluna. E nós sabemos que o centro da micção está, normalmente, tem um centro cerebral, no cérebro. Da urina, né? O centro da micção. O paciente urina como? Ele urina por um mecanismo muscular, nervoso, o sistema nervoso atua muito nessa função da micção. Então, dentro do sistema nervoso, nós temos 2 centros da micção que coordenam o ato de urinar. Um é no cérebro e o outro é na coluna sacral, na região sacral, onde justamente ocorrem as mielomeningoceles. Então, há um dano neurológico, é uma doença neurológica e que cursa com doença da bexiga. A bexiga não funciona bem. Às vezes a bexiga funciona muito mal porque ela não tem a condição de reservatório, de acomodar aquela urina e o paciente apresenta incontinência urinária. Eu sugiro que quem formalizou essa pergunta foi quem? Foi o Leonardo. Que ele tenha a assessoria, que ele tenha a orientação, um acompanhamento de um urologista, que nós, na nossa especialidade, Leonardo, nós temos a neurourologia. É o urologista especialista em doenças que atuam na coluna, doenças de fundo neurológico e que afetam a função urinária. E você pode fazer a sua urodinâmica, são exames específicos para se estudar a sua bexiga, a função da bexiga, como é que ela está funcionando e te orientar através de medicamentos, através de outras medidas, a possibilidade de minimizar esse grande desconforto que traz a incontinência urinária. Complemente, doutor Leodir. Eu queria perguntar ao doutor Zé Carlos, eu paciente, eu não tenho meios de procurar um hospital particular, aonde eu posso pedir socorro, aonde eu posso, com qualquer sintomatologia ou não, ou após ver esse programa, ouvir esse programa e vê-lo, onde eu vou, em Brasília, nós estamos em Brasília, capital da República, aonde eu vou procurar a minha prevenção, doutor Zé Carlos? Olha, existe na rede, na Secretaria de Saúde, existem vários hospitais da rede que têm a clínica urológica.
Então, nós temos Sobradinho, nós temos urologia no Hospital do Gama, nós temos urologistas no Hospital Regional de Taguatinga, nós temos urologia no Hospital de Base e no Agarram. Ou seja, a grande maioria dos hospitais da rede pública de Brasília tem clínica urológica. E no Brasil? Porque aqui é capital e no Brasil, doutor Zé Carlos, qual é a situação? O Brasil é problema porque a grande maioria, nós já fizemos esse levantamento, a grande maioria dos especialistas estão na região sudeste ou na faixa litorânea. Nós temos uma deficiência muito grande de especialistas, porque a nossa especialidade exige uma estrutura para se trabalhar. Exige-se raio-x, exige-se aparelhagem endoscópica, nós temos o exame de endoscopia, nós avaliamos o paciente através de cistoscopia, nós temos que ter um aparato tecnológico para poder exercer a especialidade. Isso, infelizmente, no SUS é deficitário, né? O SUS, na área de urologia, ainda falta muito insumo para que o urologista possa desenvolver a sua especialidade de forma plena. Muitos urologistas levam o seu equipamento privado que ele comprou para operar pacientes do SUS, porque às vezes uma ótica se quebra e não se repõe. Às vezes um aparelho se quebra e não tem um substituto. Nós temos uma deficiência no norte, no nordeste e mesmo no centro-oeste, em áreas mais longínquas, onde, fora dos grandes centros urbanos, uma dificuldade de exercer a urologia, em função da estrutura oferecida pelo país, ou pelo Estado, ou pela Prefeitura, ou pela próprio governo federal, que isso aí é uma parceria, né, tripartite, para que o paciente seja atendido a contento. E eu imagino que é justamente nessas regiões onde haja a maior taxa de mortalidade de homens. Não tenho dúvida, porque o Brasil insere vários Brasis. O perfil do homem do norte é completamente diferente do perfil do homem do sul. Seus hábitos alimentares, sua exposição ao sol, a sua condição de vida, o seu estresse, as suas demandas, a competitividade são completamente diferentes. Daqui a pouco eu vou querer saber se existem fatores que podem favorecer ao desenvolvimento de um câncer de próstata. Se, por exemplo, esse modus de viver diferente em outras partes pode possibilitar esse desenvolvimento do câncer de próstata, né? Vamos deixar para o próximo bloco. E tem mais perguntas chegando aqui. A gente vai tratar dessas questões todas daqui a pouquinho, depois do intervalo.